Paz e graça e misericórdia da parte do nosso Senhor. Nós estamos aqui no estúdio gravando essa aula para você com muito amor, muito carinho. Está comigo o Samuel, o Vitor e a Karina. Aqui nós estamos reunidos em nome do Senhor. Então eu quero convidar você a orar comigo neste momento. Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo que estamos fazendo a tua obra. Ó Deus, nós estamos gravando esta aula para a glória do teu nome. Estamos, ó Deus, diante de ti, juntamente com os teus filhos, que são libertadores, ó Pai. Pai santo, Pai justo, conduza-nos na verdade. A tua palavra é a verdade, Senhor. Assim, dai-nos o entendimento. É o que nós te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém e amém. Amados, nós estamos começando hoje o capítulo 6. O capítulo 6 fala sobre proteger a nossa igreja contra o ataque do inimigo. Eu ia trazer um flick sharp aqui, mas ia ficar complicado para eu explicar na gravação para vocês. Então eu vou tentar mostrar para você fazendo um círculo com a mão para você entender, tá? Imagina aí você um círculo agora, nesse exato momento, um círculo, tá? E esse círculo, nós vamos falar que ele é a igreja universal, tá? Igreja universal. Ah, tá, não é universal do reino de Deus, não, tá bom? É a igreja universal. Por que chama igreja universal? Porque é a igreja de Cristo que está esparramada no mundo todo. Chama igreja universal porque ela está esparramada em todos os lugares, tá bom? Então, esse círculo, esse primeiro círculo que eu fiz, imaginário, para você observar, é a igreja universal. Quando Jesus ele subiu aos céus, ele deixou ali a grande comissão, né, os apóstolos, os discípulos dele, a responsabilidade de formar as igrejas entraram em formação a partir daí, a igreja teve sua dispersão devido à perseguição e ela veio se multiplicando cada vez mais a igreja veio se multiplicando. E o que acontece? O Império Romano tinha o poder, na época em que a igreja estava crescendo, ele tinha o poder de controle de todas as províncias, cidades, até países. Roma tinha o controle. Então a igreja estava crescendo numa proporção em que Roma se preocupa. O Império Romano se preocupa. E um dos imperadores, depois de muita perseguição, resolve oficializar a igreja cristã. Resolve oficializar dentro dos padrões romanos. É aí que nasce a igreja católica apostólica romana. Nós que estamos nesse círculo imaginário, somos católicos apostólicos. Por que nós somos católicos apostólicos? Porque nós somos da Igreja Universal, que está esparramada no mundo todo, e que crê na doutrina apostólica. Então, somos católicos apostólicos. Depois, lá na frente, quando vem a Reforma, nós somos chamados de protestantes. E depois, agora já no século 21, nós somos chamados de crentes, cristãos. Mas essa é a igreja universal, ok? Eu quero que você entenda a igreja universal. Agora, eu vou fazer outro círculo dentro desse círculo imaginário. Bora lá. Outro círculo dentro do círculo maior que eu fiz. Essa aí é a igreja local. É a igreja onde nós congregamos, onde nós estamos. Essa igreja, por exemplo, é a Igreja Batista Renovada de Araçatuba. Uma igreja ideal para você congregar. Ok? Bom, bora lá. Então, nós estamos falando da igreja local.
A igreja onde nós, como comunidade, nós frequentamos, nós trabalhamos, nós somos voluntários, nós somos chamados por Deus a participar desta igreja. E depois tem mais um círculo imaginário. Dentro desse segundo círculo, tem o terceiro círculo agora, que é um círculo menorzinho, que é você, sou eu. Por quê? Porque eu sou igreja, você é igreja. Então, nos três círculos, primeiro, igreja universal, depois, igreja local e, por último, eu e você. Quando nós falamos do tema, vamos proteger a nossa igreja, eu não estou falando da igreja você e eu. Eu estou falando da igreja nós, a nossa comunidade, onde nós todos estamos inseridos. A nossa comunidade na Avenida Prestes Maia, 2115, e nas missões que nós temos. Nós estamos falando da igreja local, ok? Só para você entender, então, nessa introdução, essa questão da igreja. Porque muitos falam assim, eu sou a igreja, né? Eu sou a igreja. Sim, é verdade. Mas também nós fazemos parte da igreja universal e fazemos parte da igreja local. E nós vamos então começar a nossa leitura. Eu gostaria que você abrisse a sua apostila no capítulo 6, e nós vamos começar a leitura em 1 Pedro 5:8. Mas vai ter alguns textos que não estão na apostila. Eu acrescentei esses textos depois. Então eu gostaria que você fizesse a anotação, a devida anotação na sua apostila, tá bom? Ok? Então, bora lá. Então, está escrito assim, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrio, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que o vosso sofrimento estão se cumprindo entre os vossos irmãos em todo o mundo. Então, a perseguição, a luta, não é somente de uma igreja, mas de todas as igrejas que nós temos no mundo. Na sua apostila, nós temos um material que vai falar sobre satanismo, só que isso vai ser na próxima aula, tá? Dentro desse contexto do satanismo, nós vamos observar que os ministérios, as igrejas estão sendo atacadas por Satanás o tempo todo, desde a época da sua formação. O adversário, o inimigo, o pata rachada, o chifrudo, o capeta, ele desde o início da igreja, ele está atuando para destruir o trabalho ou a obra que Jesus iniciou. Então, nós não vamos falar sobre o satanismo hoje, mas vamos falar sobre alguns ataques que a igreja do século 21 tem enfrentado. Os nossos dias, no nosso cotidiano, nos nossos cultos, no momento em que nós estamos juntos, nós temos observado alguns ataques demoníacos. E o que fazer como libertador? Como proceder com essa tal manifestação de ataque? Aí depois nós vamos estar falando sobre o que os satanistas fazem nas igrejas também, ok? Então, a igreja e os ministérios, presta atenção, não é só a igreja, é a igreja e ministério. E eu vou falar aqui um ministério que é muito atacado por Satanás, ministério de louvor. Esse ministério, ele é mega blaster master atacado por Satanás. Por quê? Porque era função dele o louvor e a adoração. E agora Deus pega o louvor e a adoração e entrega ao homem. Nós somos adoradores agora. Então, ele tem muita raiva dos libertadores, mas ele tem muito mais raiva dos cantores,
dos músicos aqueles que se dedicam à música, à adoração. Por isso que nós vamos falar sobre proteger a igreja e os ministérios que estão sendo atacados. A igreja, por sua natureza, então, já está sendo atacada, já sofre guerra, né? Guerra espiritual, é uma guerra declarada desde quando Jesus vem e estabelece a igreja. A igreja, então, ela é uma continuidade da vida de Jesus e do seu ministério. Por isso, ela tem que pregar o evangelho, a palavra, e ela está em guerra contra o inimigo que não quer que essa palavra de boas novas seja ministrada. Muitas igrejas têm tomado uma postura de ignorância total para fugir da batalha espiritual. Mas eu quero que você entenda, a batalha espiritual é tão real quanto o coronavírus. Você vê o vírus do coronavírus? Não, eu não vi até agora. A não ser imagens, fotos de microscópio, né, as pessoas tiram e mostram como ele é. Mas você viu um pessoalmente? Não, nem eu. A batalha espiritual é a mesma coisa. A batalha está acontecendo em todo tempo. Todo momento a igreja está enfrentando batalha espiritual. E nós vamos ver então alguns ataques que a igreja está enfrentando, ok? Primeiro ataque, Satanás, ele tem a artimanha de usar pessoas para se rebelarem contra os pastores. Devido os pastores serem responsáveis, diretos, pela vida das ovelhas, pela vida das pessoas, dos discípulos, é muito comum nos dias de hoje, principalmente nessa migração de igreja, pessoas não terem nenhum tipo de respeito, nem admiração e muito menos, vamos dizer, compaixão dos pastores. E passa a lutar contra o pastor que vela pela vida desta ovelha. Então, o apóstolo Paulo fala para Timóteo na segunda carta, anota aí porque você não tem esse versículo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 até o 26. Vou falar de novo. 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 24 ao 26. O apóstolo Paulo instrui Timóteo, que nessa altura já é pastor. Timóteo aqui já está pastoreando. E ele dá essa palavra para Timóteo. Por quê? Porque Timóteo está vivendo uma crise ministerial. Na segunda carta, Timóteo está vivendo uma crise de ministério. Nós vamos observar que no começo, o apóstolo Paulo ele fala sobre despertar o dom que há nele, né? Olha, eu quero que você tenha uma fé não fingida. Desperta o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque o Senhor não nos chamou para sermos covardes, sermos fracos, mas nos deu um espírito de fortaleza. Então o apóstolo Paulo está falando com um pastor que o seu ministério não está muito bom, ok? E agora nós vamos entender por quê. Parte do que estava acontecendo era a perseguição, mas a igreja também, alguns irmãos, usados pelos demônios, não estava cooperando. Olha só o que está escrito. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável com todos. Está falando que o pastor tem que ser amável com todos, ok? Pastora Marlene, certo? Pastor William, ok? Amáveis com todos. Apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão. Olha só o que vem agora. Estou brincando nessa primeira parte porque é agora que eu quero chamar a sua atenção. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Há oposição contra o pastor dentro da igreja, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento. Os irmãos que vão contra o pastor precisam chegar ao arrependimento, tá? Levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade,
Olha o que Satanás faz. Um espírito de encantamento, presta atenção nisso, libertador. Um espírito de encantamento foi lançado nesse tempo, deste século, onde nós estamos vendo um cenário de pessoas que estão falando mal de pastores, como se pastores fossem inimigos de ovelhas. Ok? Olha quem está fazendo isso. Satanás. Vou voltar aqui novamente, tá? Os que se opõem na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou. Essas pessoas que falam mal já estão aprisionadas para fazerem a sua vontade. A vontade de quem? Do diabo. Então, pessoas que estão na igreja disseminando palavras contra o pastoreio da igreja, seja lá qual for, não está andando na aliança com Deus. Está andando na rebeldia, na rebelião. Foi recrutado por Satanás. Está dentro da igreja, cantando, louvando, erguendo as mãos, adorando, vindo na oração, mas está falando mal do pastor? Está sendo usado pelo diabo, sinto muito. Queira você sim ou não, é o que o texto está dizendo. Então nós precisamos começar a entender que o primeiro ataque contra a igreja vai ser contra o líder. Pensa que um pastor, ele é responsável. Vamos colocar aqui o nosso pastor, tá? Talvez tenha pessoas de outras igrejas, você analise o seu pastor. Nós vamos aqui analisar o nosso pastor. O nosso pastor, ele tem que dar conta, prestar conta, porque isso aí é bíblico, ele vai prestar conta, assim como nós vamos prestar conta das ovelhas do rebanho de Deus, ok? Isso é um fato. Nós vamos prestar conta. Querendo nós ou não, uma vez que fomos chamados ao pastoreio, nós vamos prestar conta de cada ovelha. Agora, se coloque no lugar do pastor, quando o pastor tem 100 pessoas no ministério infantil trabalhando, tem mais 70 pessoas no ministério de louvor trabalhando, tem mais 30 pessoas no ministério de introdutor trabalhando, e tem mais, vamos colocar aí mais umas 40 pessoas no ministério de diaconato trabalhando. Vamos colocar só esses ministérios por baixo, fora líderes de célula e tudo mais. Quando nós temos uma pessoa e meia nas nossas casas, nós já temos problemas. Nós já vivemos com problemas. Lá em casa eu tenho problema com o Vitor Hugo, tenho problema com a Patrícia, tenho problema com a Lorena. Se eu ficar sozinho com a Lorena, eu tenho problema com ela. Acho que se eu ficar sozinho comigo mesmo, até eu tenho problema comigo mesmo. Entendeu? Agora, imagine o pastor se ele não vai ter problema com todo esse contingente de pessoas. Então, vamos observar para nós não criticarmos, falarmos mal, sem que haja uma observação. Lembra que eu já ensinei sobre a observância e subserviência? Observância é aprender a observar e subserviência é aprender a servir, tá? Não esqueça disso, ok? Bora lá, continuando. Segundo, Satanás usa pessoas mexeriqueiras dentro da igreja para enfraquecer o rebanho. Olha só o que está escrito em Levítico 19:16. Presta atenção aí, ó. Anota aí. Levítico 19:16. Não andarás como. Não está te chamando de mexeriqueiro. Está falando como. Não andarás como mexeriqueiro entre o povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Então, não vai caminhar como mexeriqueiro e não te porás contra o sangue
do seu próximo. Eu não sei se vocês sabem disso, mas Israel, antes de ser uma nação em Jerusalém, como sua capital, com casas, eles eram nômades, eles viviam em tendas, eles viviam em lugares, eles caminhavam conforme a ordem de Deus. Então, tinha regras no livro de Levítico, você vai entender que tinha regras para tudo. Para que o povo não ficasse doente, para que o povo não passasse mal, havia regras para tudo. Por exemplo, as mulheres, quando estavam no seu ciclo, nas suas regras, ela era afastada da sociedade e era considerado um período impuro para a mulher. O homem, quando ele comia carne de qualquer carcaça de animal, ele tinha que tomar banho no rio e depois de 6 horas é que ele poderia voltar para o acampamento, porque ele estava considerado imundo. O soldado, quando ia para a guerra, tinha que levar a pá. Levava a espada de um lado, levava o escudo na mão e uma pá atrás. Por quê? Na hora que ele ia fazer o número 2, ele tinha que abrir o buraco, fazer o 2 e depois tampar o buraco. Tudo isso você vai encontrar no livro de Levítico. Então, tudo isso era tirado do meio do povo de Deus, toda essa sujeira, tudo isso era contaminado. Agora, por que essa palavra sobre o mexeriqueiro veio entrar aqui dentro desse contexto? O que tem a ver o mexeriqueiro com todo esse contexto de sujeira, de contaminação? É justamente isso. O mexeriqueiro, ele contamina toda a congregação. Então, aquela conversinha, você está sabendo? Ou você está sabendo do bafão? Ou você está sabendo da bomba? Ou você está sabendo do... E ele vai esparramando um por um. Hoje o mexeriqueiro, ele já não é mais aquele vizinho, aquela vizinha que fica na porta de casa conversando com a outra, varrendo a calçada. O mexeriqueiro hoje está no WhatsApp, está no Instagram, está no Facebook, está no mano a mano, tete a tete, no futebol. Ele está em todos os lugares. Então, dentro da igreja também essa figura, ela existe. E ela é um instrumento de Satanás para disseminar coisas ruins ou sujeiras. Porque o mexeriqueiro, ele não fala de bênção. O mexeriqueiro não fala assim, olha, o Samuel, vamos pegar o Samuel que está aqui dentro. O Samuel, ele ganhou um dinheiro do governo, foi ricamente abençoado e conquistou um carro zero, um carro novo. O mexeriqueiro não se preocupa com isso. Mas se o Samuel cair em pecado, o mexeriqueiro vai falar, você está sabendo? Está sabendo do quê? O Samuel caiu em pecado. Então, ele quer esparramar o quê? A sujeira. Ele quer esparramar as coisas ruins. Por isso que ele é um instrumento de Satanás. Quando um irmão cai, quando um irmão peca, lembra que nós na Academia de Libertadores suspendemos julgamento, estamos num ambiente seguro, lembra? Então, quando um irmão cai, quando um irmão peca, não é motivo de alegria de sair falando como se fosse um troféu. Tem hora que dá a impressão que nós estamos vivendo com uma torcida contra. Eu torço para que a Karina dê errado onde ela foi colocada. Eu torço porque fulano dê errado onde foi colocado. Não, nós somos o corpo de Cristo. Ok? Então, fora mexeriqueiro. Esse espírito de mexerico tem que sair do nosso meio, em nome de Jesus. E esse demônio, ele não é tirado com oração. Esse demônio é tirado com ação. Uma decisão. Irmão, eu vou perguntar para você, a sua conversa está edificando? A sua conversa vai me trazer algum resultado positivo? Não. Então eu não quero saber. Ok? Se a sua conversa não é para edificar o corpo de Cristo, não é para trazer algo que vai somar a minha vida, então eu não quero saber. Ok, libertadores? Continuando.
Provérbios 6, 16 a 19, está escrito assim: há 6 coisas que o Senhor detesta. Ó, tem 6 coisas que ele detesta. Sim. Há 7 que ele abomina, ou a 7ª ele abomina. O que o Senhor detesta? Veja só, o que o Senhor detesta? Primeiro, olhos altivos. Vai olhar com o olho gordo, olhar as coisas dos outros. Língua mentirosa, o Senhor detesta, tá? Mãos que derramam sangue de inocente. Coração que maquina projetos iníquos. Coração que fica desejando a maldade. Pés que se apressam para correr para o mal. Né? Testemunha falsa que se profere em mentiras. E agora? E o que semeia contenda entre os irmãos. Esse aqui, o 7º, o que semeia contenda entre os irmãos, o Senhor não detesta. Ele abomina. Existem alguns pecados que são abomináveis aos olhos de Deus, tá? E esse aqui, disseminar contendas, contradizer, pôr irmão contra irmão, isso é obra de demônio. Isso é obra de demônio. Eu quero que você entenda que quando alguém vier colocar uma pessoa contra você, você diga para ela, eu posso comentar com essa pessoa o que você está me falando? Não comenta, eu gostaria que você não comentasse nada. Ué, por que você não gostaria? Você não é sincero? Ou é obra de demônio isso? Então, nós temos que proteger a igreja do Senhor. Ok? Vamos continuar? 1 Timóteo 5, agora nós lemos a 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, agora nós vamos ler a 1ª, tá? Primeira carta, o apóstolo Paulo está dando instrução sobre umas mulheres que estavam sem marido, precisando de ocupação. 1 Timóteo 5, verso 11 a 15, está escrito: mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já sua condenação por haverem violado a primeira fé. E além disto, aprendem também a ser ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também faladeiras e intrigantes, falando o que não convém. Quero, pois, que as mais novas se casem, tenham filhos, dirijam sua casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Então, aqui em um contexto em que mulheres novas estavam ficando viúvas, talvez por causa de perseguição, de guerras, do Império Romano, a igreja estava tendo um número de viúvas muito grande, mas já havia viúvas que já tinham desviado da palavra, desviado de Cristo, porque já naquela época entrou muitas heresias, muitas igrejas que foram formadas, trazendo consigo heresias. Então, muitas pessoas foram enganadas naquela época, tá? E aqui, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo tomar cuidado para tirar fora, para rejeitar esse tipo de viúva faladeira e pegar as mais novas e providenciar casamento para elas o mais rápido possível, para não deixar essas mulheradas ociosas. Tá? Hoje, muitos homens é pior do que as mulheres. Tá? Aqui eu estou lendo um texto que tinha o seu contexto histórico, mas nos dias de hoje nós vamos observar que tem homens que são rápidos na língua, principalmente para falar mentira, para enganar as pessoas. Então, vamos vigiar, porque essa obra é de demônio, é obra demoníaca. Terceira causa, Satanás coloca brigas, contendas, causando a saída de membros da igreja. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Nós estamos vivendo
a era da migração de crentes, migração de ovelha, né? Apesar que ovelha não migra, tá? Geralmente quem pula a cerca é bode, tá? Mas está havendo migração. Ovelhas que estão migrando de rebanho em rebanho. Ovelhas que estão migrando, indo para um rebanho, indo para outro. E às vezes já está no 4º rebanho ou 5º rebanho já. E a causa não é uma causa justificada. Por quê? Não é uma causa justificada. Porque nós vamos observar que a maioria das pessoas saem da igreja porque estão descontentes, elas estão ofendidas, elas estão magoadas, elas estão aborrecidas, elas estão... que mais, gente? Eu não estou sozinho, tá? Lembra que a Karina, o Samuel e o Vitor estão aqui. Elas estão tudo isso que eu falei para vocês e eles não querem falar, eles estão com vergonha, tá bom? Mas nós vamos observar que quem sai da igreja muitas vezes ferido por um irmão, ferido por alguém, por uma atitude, por uma palavra que foi falada, por algo que foi falado. Mas tudo isso não justifica a saída da igreja. Nós vamos observar lá em Hebreus, na sua carteirinha de membro está escrito isso. Hebreus 10, o verso 24 e 25. Na sua carteirinha vai estar o verso 25. Mas vai estar escrito no 24 o seguinte, ó. E consideremo-nos uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras. Tá? Então, o escritor aos Hebreus, ele está falando que no verso 24, que tem que haver consideração. Por que as pessoas saem da igreja? Porque não há consideração com a igreja. Não considera que foi aqui que nasceu espiritualmente. Não considera que desceu as águas do batismo na sua igreja. Não considera os anos de pastoreio do seu pastor. Não considera o seu líder. Não considera as pessoas que estão em volta junto com ela. Aqui o apóstolo está dizendo assim: e consideremo-nos uns aos outros para que haja estímulo, fortalecimento, estimular. Vamos, irmãos, a Igreja Batista, ela está passando por crise. Não, nós estamos com Cristo, bora, você entendeu errado. Vamos amar uns aos outros, um amor verdadeiro. Vamos tirar fora, a partir de agora, nós estamos aprendendo que tem que tirar fora o mexerico, tem que tirar fora as contendas, as brigas. Vamos para cima, vamos lutar, vamos vencer. Aqui ele está falando que é para estimular ao amor e às boas obras. Eu não quero mais, eu não participo de mais nada, porque eu fui dar uma opinião e não acataram minha opinião. Não! Vamos para as boas obras, vamos fazer. A igreja está promovendo, vamos participar. Precisamos participar. Agora, o que acontece? Vem no 25. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Agora não é costume de alguns, é costume da maioria. Quando foi escrito era costume de alguns. O problema de sair da igreja não é de hoje, não é um problema local, é um problema que já havia desde a época da igreja. As pessoas não concordam, eu não concordo, já vou sair, já vou, né? Nós temos aí na cidade a igreja maior, a igreja grandona, né? A igreja abençoada lá, a PIB e tal. Porém, eu fiquei sabendo essa semana que um grupo de 100 pessoas já saiu da igreja e abriu outra igreja. Porque não concordaram com algo e já saíram da igreja e abriram uma outra igreja. Pessoas que vieram de uma primeira igreja, que foram para a segunda, que já estão na terceira. Por que está acontecendo isso? Porque não tem consideração. Pessoas que não têm consideração.
Pessoas que não têm amor. Sabe por quê? Quando alguém sai da igreja, por exemplo, se você sair da igreja agora, agora que a gente está na pandemia, não está se vendo, né? Mas faz de conta que nós estamos reunidos e você sai da igreja. Eu te vi domingo, aí no outro domingo eu não te vejo, no outro eu te ligo e você fala assim, eu saí da igreja. Eu fui eu fui na chegada do Face a Face e gostei da igreja e me identifiquei com a igreja e vou ficar lá. O que você mostra para mim? Que você não está tendo comigo consideração. Eu não te considero. Eu não estou tendo para com a igreja consideração. Eu não estou tendo para com os irmãos consideração. Isso é o mínimo que nós podemos ter de alguém. É consideração. Nós precisamos rever os nossos conceitos e valores. Porque Satanás, ele é um adversário. Muitos que já saíram de suas igrejas, já não estão mais em igreja nenhuma. Se tornaram presa fácil para Satanás. E o texto diz assim, antes, não deixando as vossas congregações, como é costume de alguns, antes, admoestamo-nos, vamos trabalhar uns com os outros, vamos exortar uns aos outros, e tanto mais quando vede que se vai se aproximando o dia do Senhor. Conforme vai chegando o dia de Cristo voltar, Satanás fica mais furioso e ele vai tentar tirar mais e mais pessoas da presença do Senhor. Então, trocar de igreja não é de Deus. Pode trocar de igreja? Claro que pode. Você deve trocar de igreja? Justifica. A sua ideia, o seu modelo mental, justifica a sua ação mediante a palavra? Ou você precisa de um conserto? Talvez eu te magoei e você precisa vir falar para mim. Wagner, eu não gostei porque você me magoou. Você me entristeceu. E eu estou muito bravo com você. Se eu pudesse dar um murro em você, eu dava. Pelo menos nós vamos nos acertar e vamos caminhar juntos. Agora, a atitude de eu não quero saber daquele pastor lá, aquele gordão, eu estou fora, não vou na igreja por causa dele. Vai. E a consideração pelos outros, onde fica? Pense bem nisso. 4. Satanás impede o avivamento, colocando o esfriamento espiritual. Existem 3 coisas que causam esfriamento. Primeiro, o desânimo para orar. Tem gente que não ora nem com oração forte. Você fala assim, abre a boca e ora. Não ora. Abre a boca e ora. Não ora. Irmãos, abre a boca e ora. Ora forte. Que você pode pôr fogo no pé, fogo com maçarico, que não ora. Porque está completamente congelado espiritualmente. E isso é obra de Satanás. O esfriamento na oração, falar nisso, semana que vem é semana de oração. De segunda a sexta. Semana de oração. Além da semana de oração, qual é o tempo a sós com Deus que você tem? Hoje mesmo, hoje à tarde, nós estamos trabalhando meio período só. E hoje à tarde eu precisei de sair de casa, porque a minha casa está cheia. Tá eu, a Patrícia, o Vitor e a Lorena. Isso significa casa cheia, lotada, tá? A gente se tromba um no outro no confinamento e dá choque. Então eu queria orar, eu precisava orar. Sabe onde eu fui pela primeira vez? Eu fui numa matinha que tem lá perto do cemitério. O cemitério do Samuel. Como chama o cemitério lá? Seu Samuel? Jardim da Luz. Eu falo Samuel porque é perto da casa dele. Lá tem uma matinha, e lá na matinha tem 3 ambientes de oração. Eu poderia ter vindo aqui no monte? Poderia. Mas eu queria um lugar secreto, fechado. Eu queria falar com Deus no lugar secreto, fechado.
No meu quarto, durante o dia não dá certo porque a Lorena bate na porta. A Lorena ela não tem paciência, né? Ou o telefone toca e tal. Eu desliguei o celular e fui para o secreto. Ali só tinha formiga, folha, tudo coberto de vegetação, de árvores, né? 3 ambientes. Não estou falando isso para fazer propaganda para você. Eu estou falando isso para você entender que nós precisamos de ter um lugar secreto. Qual é o seu momento secreto com Deus? Satanás tem um projeto de te tirar do secreto. Satanás tem um projeto de te tirar da presença de Deus. Segundo, não quer ler a Bíblia. Isso aqui já estamos cansados de saber. Terceiro estágio, não quer estar na igreja. O esfriamento espiritual, ele começa em não querer orar, não querer ler a Bíblia e agora não querer estar na igreja. Por isso que está me preocupando muito. Eu estou mega, master, blaster, coadjuvante e tudo mais preocupado com o distanciamento dos irmãos. Por quê? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala sobre unidade do corpo, sobre estar junto, sobre ser um, sobre comunhão, sobre ajuntamento, sobre isso, sobre isso, sobre isso. E Satanás agora com esse vírus, ele conseguiu dispersar, colocar para longe as pessoas. Aí a gente fica com as mãos atadas, por exemplo. Eu pensei numa irmã hoje para visitar, só que a irmã já tem mais de 60. É do grupo de risco. Como é que eu faço para visitar essa irmã? Essa irmã está lá isolada. Eu não sei se ela tem acesso ao culto online. Eu não sei se ela tem acesso ao Instagram, ao Facebook. Mas ela faz parte dessa igreja. E agora ela não está conseguindo mais orar, porque ela está sentindo falta da igreja, ela não está lendo a Bíblia e ela não está vindo na igreja. O que está acontecendo? Ela está no esfriamento. Satanás está conseguindo abater mais cristãos. Nessa época, nessa era, nós precisamos de vigiar. Então eu faço um apelo para você. Se você puder visitar o maior número de irmãos, nem que for para bater na porta, e perguntar, não precisa de sair, eu vim aqui em nome da igreja, eu vim aqui em nome do pastor, lhe fazer uma visita, para saber se está tudo bem com você. Está tudo bem com você? Os irmãos aí estão precisando de alguma coisa? Nós podemos ajudar os irmãos de alguma forma? Pode ficar e não precisa de se expor, mas pelo menos nós que não estamos no grupo de risco, nós temos que entender que é uma batalha espiritual. E nós vamos perder soldados se nós não irmos até eles. E já vou deixar aqui um filme para você assistir hoje após a nossa aula. Tá? A nossa aula começou às 16, vai terminar às 17 e você vai assistir um filme depois. Vai lá na Netflix e coloca Até o Último Homem. Ou Até o Último Soldado. Você vai ver o soldado Bros, alguma coisa assim. Alguém que não era tido como a pessoa principal, não servia para nada, na realidade, só que ele fez a diferença no momento da guerra. Então eu quero que você, libertador, se levante e vá fazer diferença no momento da batalha espiritual. É nesse momento. Vai fazer visita, vai orar, vai perguntar, eu vou ligar. Não é para ligar, não. Ligar, nós já estamos ligando, já tem Instagram ligado, já tem Facebook, já tem chamada, isso aí tudo já tem. É para ir lá, é para ouvir o choro do irmão, entendeu? Por quê? Porque estamos vivendo uma época de esfriamento, e nos últimos dias o amor de muitos iriam se esfriar. Quem é que sabe quantos vão voltar quando abrir a igreja? Nós não sabemos, porque nós estamos distante deles. Então nós, como libertadores, nós temos que entender que Satanás vai impedir o avivamento, colocando esfriamento nessas vidas. Então levanta e vai.
que eu vou fazer, Wagner? Vai lá e faz. Faz o que você sabe fazer. Faz o que você sabe. Sabe aquela irmã que sentava do seu lado, aquele irmão que sentava do seu lado? Pois bem. Sabe o irmão da tua célula, mas o irmão que também não tinha célula? Pois bem, esses irmãos precisam de nós agora. E eu conto com você, libertador, para esta obra. E eu vou querer um feedback na próxima aula, tá bom? Eu já vou começar a próxima aula pedindo feedback dessas visitas. Senão eu nem vou dar aula, hein? Já vou avisando. Bora lá. Salmo 51, 12 diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Ah, tá, deixa eu te falar. Eu fui fazer uma visita sábado e a irmã que eu fui fazer visita ficou tão feliz. Eu fui com a Patrícia. Ela ficou tão feliz. Ela falava assim: vocês não têm noção o quanto nós estamos felizes por vocês estarem aqui. Vocês não têm noção de como que nós estamos felizes. E várias vezes ela veio, falou, os filhos vieram, sentaram e tomamos um café maravilhoso e foi tudo muito maravilhoso. Foi um momento de comunhão. Irmãos, não vão perder tempo não. Está escrito que a igreja se reunia no templo e nas casas. Nós não podemos reunir nos templos, mas nas casas nós podemos. Até agora, pelo menos, eu não ouvi nenhuma lei impedindo você de visitar um irmão em Cristo. Eu não vi nenhuma lei impedindo ninguém de fazer uma visita para o necessitado. Eu não ouvi lei nenhuma dizendo que não pode levar comida para quem está com fome. Então é hora de se levantar. Chega de mimimi, chega de ficar falando pelas costas e vamos fazer a obra de Deus. É momento de batalha, é momento de resgatar quem está caído, é momento de colocar de pé quem está ferido, curar ferida, é momento de ser igreja lá nas casas. E a igreja em Atos 2 se reunia no templo e nas casas, no templo e nas casas. O templo foi fechado, mas as casas não foram. Então vai lá e faz. Ok? Para encerrar, Satanás, ele injeta a infidelidade na alma, no sentimento das pessoas contra as contribuições na igreja. Irmãos, eu já venho falando isso. A obra ela é mantida através da fidelidade. E sem dízimos e ofertas não existe igreja, comunidade. A comunidade só pode ser melhorada se tiver recursos. E qual foi a estratégia que Deus usou para que a obra crescesse? Foi os dízimos e as ofertas. Mas Satanás tem endurecido nesse tempo, usando alguns pregadores falando contra os dízimos, as ofertas, endurecendo o coração de muitos. Então, na hora que a gente chega na igreja, tem ar-condicionado, tem cadeira boa, tem telão, tem equipe de louvor, tem aparelhos de som, tem iluminação, tem estacionamento, tem jardim, tem cantina, tem monte da oração, tem salas climatizadas para as crianças. E tudo isso veio da onde? Veio do não dizimista? Veio do não ofertante? Não. Veio do fiel. O infiel pode até estar usando, mas veio do fiel. E lá em Apocalipse está escrito que aquele que vencer, aquele que for fiel, dar-te-ei. Então, se você quer receber algo de Deus, você precisa plantar. Satanás não quer que haja plantio. Ele quer que você viva uma terra seca, árida, e não haja plantio. Mas isso nós vamos falar mais para frente. Que Deus abençoe você nesta aula, nesse dia. Que esse sábado, esse restante de sábado, seja algo muito forte quando você assistir o filme Até o Último Homem. Foi isso mesmo, Samuel? Até o Último Homem. Tá? Vai lá, chama sua família. Faz uma bacia de pipoca. Tá? Bem grandona assim, ó. Chama todo mundo e se prepara para chorar na pipoca, tá bom? Porque esse filme é muito lindo, é muito bonito esse filme. Esse filme é de Deus, tá? E aí você vai entender o que eu estou falando.
E não esquece que nós temos uma atividade para essa semana. Semana que vem eu quero um feedback no grupo de todos sobre a atividade, ok? Vamos orar para encerrar? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida deste meu irmão neste sábado. Quero pedir ao Senhor que o Senhor dê graça, que o Senhor possa abençoar a família de cada um. Ó Deus, que o amor do Senhor, que a bênção, a graça, a paz, a misericórdia e as compaixões do Senhor estejam sobre cada um. Assim, Senhor, eu os abençoo. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, meu querido.